Olá, sou Jário Tagino e esse é o programa DH para você. No programa de hoje, eu vou conversar com 3 psicólogas da Rede Mais, Ana Carolina, Cecília Martins e Carla Campos. Nós vamos conversar sobre como conseguir uma oportunidade de emprego. O programa DH para você hoje está florido. Eu estou aqui com Carla Campos, Cecília Martins, Ana Carolina. As 3 são psicólogas da Rede Mais Supermercados. E nós vamos falar sobre um tema bem necessário. Os nossos seguidores pediram muito para que a gente possa reforçar hoje aqui, que é o tema Como Conseguir o Emprego dos Sonhos. Sejam bem-vindas, meninas. É um motivo de muita alegria, satisfação, tê-las aqui, principalmente porque agosto, dia 27, é o nosso dia, é o dia do psicólogo. Então, compartilhar com vocês esse programa é muito importante para mim e acredito que para vocês também. É isso mesmo, Jade. Eu quero já agradecer o convite e vamos lá. Obrigada pelo convite. A gratidão e a alegria é nossa e também de comemorar a nossa data. Bom, obrigada, Jade, pelo convite. Obrigada a toda a produção também. A gente está aqui para somar de alguma forma com os candidatos que chegam à loja, né? Acredito que é uma forma da gente também contribuir todo o amor e toda a atenção que eles dão no meio do processo seletivo. E é isso, vamos começar. O programa de hoje está dividido em 3 partes. Na primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre como elaborar um currículo. Na segunda parte, vamos falar sobre a postura do candidato numa entrevista de emprego. E eu também achei interessante falar sobre as entrevistas remotas, que está tão comum hoje no mercado de trabalho. Então, já iniciando nessa primeira pauta, que é o currículo, a gente sabe que o currículo é o cartão de visita do candidato, o currículo é o documento que é imprescindível, para que ele consiga essa oportunidade, é o primeiro contato que ele tem. Então, vocês, enquanto profissionais que realizam processos seletivos nas lojas da Rede Mais, quais são os critérios que vocês utilizam para analisar um currículo? Aí fiquem à vontade. Vou direcionar a pergunta para a Carla. Certo. Primeiro, se esse currículo ele atende os requisitos da vaga, Mas eu acredito que o currículo ele é mais que isso. Ele é um convite para o entrevistador, Então é o primeiro acesso que o entrevistador tem ao candidato. Então é muito importante que esse currículo ele venha com esse intuito de convidar a gente a querer saber mais sobre essa pessoa. Então, eu vejo muito assim. O currículo, quando a gente está analisando, é fato que a gente gasta em torno de 7 segundos, 10 segundos para analisar um currículo, porque a gente recebe uma demanda muito grande. Carol, como é que você percebe isso na sua análise de currículo? Qual é o primeiro aspecto que você avalia? É a experiência profissional, são os dados pessoais, cursos? Me fala um pouquinho como é essa sua análise. Certo. Então, acredito até que seja uma surpresa o que eu vou falar, mas a primeira coisa que eu olho é o objetivo. O que aquela pessoa espera. Porque muitas vezes, sim, a gente tem um perfil de vaga, a gente já vai com a ideia do que a gente procura, mas quando a pessoa já chega com um objetivo mais claro e também mais atualizado, já me interesso mais de entender mais sobre aquela pessoa. Então, eu acredito que um currículo mais claro, estruturado, objetivo, com realmente um foco e conhecendo mais ou menos o perfil da empresa que você está querendo mandar o currículo. Você falou algo muito importante, quando a gente recebe um currículo que ele é personalizado para a empresa que ele quer trabalhar, mostra cuidado, mostra que ele tem muito desejo em estar naquela equipe. Então, já é um grande diferencial. Então, se no seu currículo você coloca lá nos objetivos que pretende trabalhar na Rede Mais, na função tal, você já está direcionando o seu desejo em trabalhar naquela empresa. Então, Jade, pode falar. E aí, quando você vê um currículo assim, que está personalizado, direcionado para a vaga que está sendo ofertada, a gente imagina logo que aquela pessoa ela já tentou entender como é a empresa, como funciona, quais as características, enfim. Então, assim, eu particularmente, quando eu vou avaliar, eu vou ver se realmente o candidato traz ali no currículo, que é o primeiro contato, as aptidões e as habilidades que a vaga requer. É muito importante, Cecília, que você pontuou aqui. É um grande diferencial o candidato, antes de ir até para um processo seletivo, ele estude sobre a empresa, qual a missão, quais os valores, quais são os propósitos da empresa. Eu acho que isso é um grande diferencial para o recrutador quando está em contato com esse candidato.
Muito Sim. bem colocado. Já só um adendo, né? A gente também acaba tendo muito problema com dados pessoais. Então acaba que o candidato já está com o currículo há anos, bota no mercado e aí ele já não está no mesmo lugar, não está no mesmo endereço, já não tem o mesmo telefone. Então acaba que a pessoa perde uma oportunidade por não atualizar um currículo e também não entender aquela demanda daquela loja. Então às vezes chega candidato que veio de outro lugar de Natal, que não é do bairro, que é o que a gente muitas vezes privilegia, por atender a comunidade, é uma forma da gente retribuir o amor e toda a dedicação da comunidade com a Rede Mais. Então, quando o candidato ele não atualiza o currículo, acaba que a gente perde muito esse filtro. O candidato ele perde a oportunidade e o recrutador vai perder tempo, né? Porque vai entrar em contato com o candidato, não vai ter sucesso. E isso é muito comum de acontecer, infelizmente. Então, você candidato, sempre que você for elaborar um currículo, preste atenção no contato telefônico, colocar o WhatsApp é muito importante e o e-mail, né? Porque se a gente não conseguir contato pelo telefone, a gente vai entrar em contato com você pelo seu e-mail. Agora, cuidado com o e-mail que você coloca, porque a gente já teve algumas experiências não tão interessantes. É muito importante colocar um e-mail que, primeiro, que seja fácil, né, para o recrutador encaminhar de entendimento e também o que está descrito como esse e-mail. É interessante o nome da pessoa, talvez o sobrenome, um e-mail mais específico. Evitar apelidos. Evitar apelidos, né, muita informalidade, porque até dificulta na hora do envio também. Cecília, é muito comum, quando a gente está analisando um currículo, encontrar erros ortográficos, tá? Como é que você percebe isso? Você dá preferência para as pessoas que realmente redigem com atenção, coloca tudo correto, ou você acaba abrindo uma exceção para aquelas pessoas que escrevem errado no currículo? Vai depender muito da experiência que traz aquele currículo, né? Do que está descrito de experiência. Então eu verifico isso de fato quando o processo de seleção acontece, a entrevista pessoal. E a gente faz algumas avaliações para verificar qual o nível de escolaridade, a instrução da pessoa. Então aí, muitas vezes no recrutamento, na seleção do currículo, eu até seleciono, até ligo para a pessoa vir para o processo de seleção. Mas uma dica que eu dou, Cecília, até para você que está nos assistindo, se você tem uma dificuldade de escrever, peça ajuda, peça alguém para revisar o currículo, porque é tão importante. Às vezes eu encontro lá experiência profissional com C. Então, acaba que tira a credibilidade, né, do candidato. O que é que você acha, Carla? Eu acredito que é importante porque, por mais que a pessoa tenha essa dificuldade, o fato dela buscar ajuda para fazer já mostra um cuidado dela com a imagem que ela quer passar através do currículo e também com o cuidado que ela teve de preencher para aquela vaga, né? Porque é aquilo que Carol falou, é importante estar atualizado e eu acho que cada vaga que você vai encaminhar o currículo, é interessante que você revise o seu currículo antes de encaminhar, né? É outra vaga, às vezes outra empresa e é muito interessante que esse currículo seja direcionado. Então, já que vai ser direcionado, é interessante que haja essas correções, né? E o que eu percebo, né, como profissional que já enviou o currículo em algum momento e hoje como psicóloga da Rede Mais, a gente vai melhorando muito na produção desse currículo, porque vai te trazendo muita experiência, porque você vai lá, reler, ver, isso aqui eu posso melhorar, e daqui um mês você vai mandar de novo, nossa, isso aqui eu acho que E outra coisa, você também pode ter feito um curso, ter mudado alguma coisa ali que é interessante você atualizar. Né? Então... quando eu estou analisando o currículo, eu gosto de ver aquele currículo simples e claro, que a gente consiga identificar tudo que a gente está buscando naquele currículo. Porque tem gente que faz um currículo tão elaborado. Às vezes com mais de uma página, anexo até certificados de cursos. E eu digo também em relação ao design, o layout, às vezes confunde mais. Tem que ser bem objetivo, né, Jade? Para a gente olhar ali aquelas primeiras informações que são importantes dos dados do candidato, a gente já ter ali de imediato. Eu acho que é bem interessante, quanto mais conciso, melhor. Veio lá nome, os dados, objetivo do currículo, as experiências, né, formação, se tiver,
porque aí lógico que vai depender da análise de qual vaga, se exige formação ou não, mas eu acredito que quanto mais objetivo, melhor. Objetivo, mas não faltando dados também, porque às vezes a pessoa quer objetivar demais e falta dados demais e a gente fica sem instrumento para prioridade, né? É o que isso. Carol, uma dúvida que várias pessoas têm. O candidato, ele deve ou não deve colocar foto, na sua opinião? Então, para mim é indiferente. Não vai me fazer chamar um candidato ou não. Mas eu acredito que é importante até uma forma de identificação, de você entender quem é aquela pessoa. Acho que vai muito de uma ideia do que o candidato acha que é um currículo. Que o currículo é um documento que a gente vai avaliar. 7 segundos é muito pouco tempo para a gente ter uma ideia de quem é aquela pessoa. Mas a foto é importante dependendo da foto que você coloca. Então depende do candidato, depende do que você está querendo passar com aquela foto. Imagine que você está em busca da sua oportunidade. O currículo é o que vai definir se você vai ser aceito ou não para o processo seletivo. Então, o documento que você tem para isso é o currículo. O currículo é o que vai fazer você entrar na Rede Mais ou não, né? Para a próxima etapa do processo. São 7 segundos, né, Jade? Mas tem que ser bem aproveitado. Então é melhor mandar um currículo que chame a atenção naqueles 7 segundos. E ele não vai ter a oportunidade de verbalizar. Ele só vai entregar o currículo. É verdade. Então é muito estratégico um currículo bem elaborado. Na Rede Mais, a gente recebe centenas de currículos. E eu acredito que a gente poderia fazer aqui algo bem interessante, que é dar dica para os nossos seguidores. Né? O que é que eles precisam priorizar no currículo? O diferencial, aquilo que você vai, quando pega o currículo, esse currículo eu quero para participar do meu processo. Acredito que o candidato tem que partir do pressuposto de entender qual a vaga que ele está querendo colocar o currículo, para que a gente também tenha esse crivo, né? Um exemplo do que Carol falou esses dias eu abri uma vaga e aí era para açougue. E aí quando eu fui pesquisando os currículos, o mesmo currículo estava para açougue, para frente de loja, para caixa, né? Para o setor de frios. Então assim, a pessoa colocou o currículo para várias vagas, mas o que estava descrito lá não se encaixava nos outros setores. É porque eu percebo, Cecília, que devido à nossa situação do nosso país, as pessoas estão querendo qualquer coisa. Sim. Só que elas acabam sendo prejudicadas porque na Rede Mais ou em outras empresas, a gente precisa de profissionais que sejam focadas, que sejam determinadas. Eu quero trabalhar nisso. Minha vontade em trabalhar é nesse setor. Eu quero trabalhar com atendimento, eu tenho habilidade para atendimento. Então, é enviar o currículo com esse foco, com esse objetivo. E aí ele vai ser mais assertivo e existe a possibilidade de ser chamado para uma entrevista na Rede Mais ou em qualquer outra empresa. Quando ele vai com o currículo com mais objetivo, né? Exatamente. Que foi o que Carol botou lá no início da nossa entrevista. Jade, outra coisa muito importante que dificulta muito para o recrutador é que é divulgada a vaga, eles não verificam, né, os requisitos, a descrição da vaga e normalmente na Rede Mais é colocado lá o assunto do e-mail, né? E isso é muito importante. Isso às vezes o assunto não ser colocado de acordo com a descrição daquela vaga faz com que esse currículo não chegue até a gente, né? Então às vezes está lá, é uma vaga para o açougue e deve colocar, né? O assunto como açougue, tal loja, né? Carla, o candidato que ele não tem experiência, o que é que ele deve colocar no currículo? Objetivo, os cursos que ele fez, as habilidades que ele tem e principalmente a vaga que ele tem interesse. Porque vai ser um desafio para ele, porque ele está entrando no mercado de trabalho. Então é interessante que ele se interesse por aquilo que ele vai fazer dentro da organização. E aí é nosso papel, enquanto recrutador, trazer essa pessoa para a empresa e formar esse profissional. Muito bom. E já entrando na pauta do processo seletivo, esses candidatos, né, que eles não têm experiência, eles precisam demonstrar na seleção muito interesse, né, que eles querem realmente fazer a diferença na Rede Mais ou em qualquer outra empresa que eles vão trabalhar. Então eu já gostaria de abrir essa pergunta para vocês. Como deve ser a postura do candidato no momento da seleção, da entrevista, nas dinâmicas, nos testes, enfim, na percepção de vocês? Entendo que a primeira coisa tem que ser tem que ter atitude proativa. Disponibilidade. Quando eu falo disponibilidade, não é só de estar ali, mas de participar.
né? Porque são etapas, são processos, e é muito interessante quando a gente recebe um candidato que a gente vê que ele está disponível a vivenciar aquele processo, do início ao fim. Cecília, no processo seletivo, existe uma dificuldade de alguns candidatos no que diz respeito ao nervosismo, né? Principalmente nas entrevistas em grupo ou até mesmo na individual. Às vezes eles não conseguem lidar com a ansiedade, com o nervosismo, enfim. Você, enquanto psicóloga, que inclusive atende na clínica, né, qual seria a sua sugestão nesse sentido? Né, como eles podem lidar melhor com esse sentimento? Quando o candidato ele já vai para o processo de seleção, entendendo, sabendo que empresa que ele está sendo, né, convocado para participar, e aí ele já vai se sentindo mais à vontade. Então, tentar manter a tranquilidade, se sentir à vontade e internalizar que se ele está ali é porque ele sabe desenvolver o que vai ser pedido. É muito importante o recrutador deixar que esse momento seja descontraído, acolhedor, para que o candidato ele se sinta à vontade. Até porque ele possa externar as competências que ele tem, né, o interesse em trabalhar na empresa, até mostrar que ele estudou sobre a empresa, ele conhece a Rede Mais ou conhece a outra empresa. Então, eu acho que vai muito também da habilidade do recrutador. Com certeza, é trazer leveza com seriedade, porque é um momento que também precisa de seriedade, né? Mas, acima de tudo, deixar claro que esse momento é uma troca, né? É uma troca de experiências também entre as partes, né? O principal eu quero conhecer aquela pessoa, eu quero que ela me diga quem ela é. Então, por isso que é importante o recrutador trazer essa leveza, mas é importante também o candidato ser ele, né? Naquele momento. Seja genuíno, né? Genuíno, né? No processo. O recrutador sabe quando a pessoa está nervosa, quando ela está com uma certa dificuldade, né? E esse papel é muito importante, de entender essa troca e tentar trazer essa leveza. E eu fico muito feliz. Flui bem mais fácil. Isso, e eu fico muito feliz quando o candidato ele finaliza o processo seletivo e mesmo que ele não seja aprovado, ele mencione que foi uma grande experiência para ele. Exatamente. Né? Eu acho que o processo seletivo ensina também. É importante chegar se abrindo para o novo, né? Se for a primeira entrevista que essa pessoa está vivenciando. Se não for a primeira e não passar naquele processo, é importante refletir sobre como foi aquele momento, né? Ouvir a devolutiva da empresa também e refletir sobre essa devolutiva, os pontos de melhorias para que na próxima essa pessoa consiga se desenvolver melhor, mas também se abrindo para o novo, porque todo o processo ele é diferente, né? Ele é diferente porque é outro recrutador, é outra empresa, então é sempre o novo que vem. É um outro olhar, né? É um outro olhar, exatamente. É sempre o novo, é se abrir para o novo sempre. Para a gente finalizar essa pauta do processo seletivo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são os erros clássicos que os candidatos cometem no processo de seleção? Numa entrevista de emprego, enfim. Pontualidade, né? Faltar com a pontualidade, chegar atrasado, acontece ainda muito e é um erro grave porque você começa a observar como seria isso no processo de trabalho, né? Eu vou contratar uma pessoa que na entrevista, porque a entrevista é o cartão de visita dele, não é verdade? Ele está dizendo assim, ó, me contrate porque eu estou te entregando isso aqui. Aí ele chega atrasado. Então, eu observo muito a pontualidade, as meninas também acredito que tem outras coisas que observam também, assim como eu observo, mas vou deixar o espaço para elas citarem também. Não ir à entrevista, muitas vezes acontece. O candidato traz tanto desejo ali no currículo, né? Entrega vários, mas no dia que é marcado o processo de seleção, a entrevista não comparece. E nem justifica. E não justifica. Isso. Aí ele já perde a oportunidade futura. Por uma próxima vez. Né? Mas eu acredito que uma roupa muito decotada, roupa muito curta, no caso dos homens, estampas muito chamativas também, eu acredito que dá uma disparidade, assim, acaba tendo atenção de um ponto que não era tão importante assim. Então, nem digo de roupa social, mas eu digo roupas mais básicas, assim, mais clean, roupas mais que tenham um comprimento legal. Porque não é um desfile de beleza, né? Então, é um processo de você conhecer o outro. E eu acho que nesse processo tem que ser uma folha em branco. Você tem que conhecer o outro da maneira mais simples e mais sem distrações.
Nessa parte da vestimenta que você pontuou, Carol, eu vivi uma experiência de um candidato que ele foi de sandália, short, e aí, no primeiro momento, eu achei muito estranho, né? Eu já eliminaria, tendo em vista os critérios que a gente utiliza, enfim. Mas no final do processo, ele pediu para conversar comigo e disse, olha, eu estou de sandália, eu estou de bermuda, porque eu não tive condições de comprar um tênis e nem uma calça. Sim. Ou seja, ele teve a humildade de chegar, de conversar e de explicar. E aí a gente já vai ter um outro olhar diante daquela situação. Então, é ser transparente, é ser sincero, é conversar. O processo seletivo tem que ser bem estruturado. Eu não abro mão de testes, né, de qualquer instrumento que venha a avaliar a experiência ou o conhecimento que eles colocaram no currículo. Porque se a gente fica só na fala do candidato, a gente pode fazer uma contratação, né, errada, né, e esse candidato vai passar o quê? No máximo 3 meses na empresa. Então, é interessante para a gente, enquanto Rede Mais ou empresa, e para o candidato, é que a gente possa realmente aplicar esses testes para validar se ele tem ou não esse conhecimento, caso a função necessite de uma experiência específica ou de uma habilidade específica. Então, é bem interessante que no processo, por mais que na entrevista ele fale, a gente tem que verificar se realmente ele tem aquela competência citada no currículo. Passando agora para a última etapa da nossa entrevista, vamos falar sobre a temática entrevista remota, né? Com a situação da pandemia. Antes da pandemia, algumas empresas já realizavam entrevistas remotas e a gente aqui na Rede Mais e até outras empresas começaram a utilizar depois do Covid-19. E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre como é que esse candidato ele pode se portar. Qual a postura dele no processo seletivo, que as entrevistas, as etapas são remotas. Na entrevista remota, assim como na presencial, é importante o candidato ter a postura, escolher um ambiente que seja agradável, né? No sentido de não expor tanto, ter todo um cuidado, né? A aparência também é importante, né? Não tá de toalha, como Apesar você do falou. processo online, nós seguimos uma organização também, né? Então, se eu agendei naquele horário, é porque eu tenho uma agenda do dia para fazer esse processo, né? Eu faço processos para 2 lojas que são remotos, né? Que é para Redinha e para Jucurutu, porque é a loja que eu atuo é em Currais Novos. E a minha principal dificuldade é que eles entendam que o fato de ser online não muda o fato de ser necessário estar se vestindo da forma correta, se portar da forma correta. É importante, além da internet estar estável, procurar um ambiente também que proporcione aquele momento, a vivência, porque se o ambiente não estiver adequado, se estiver com muito ruído, a experiência não só nossa como recrutador não vai ser boa, mas a dele também acaba não sendo. Porque às vezes você tem que repetir uma pergunta 3, 4, 5 vezes, né? Eu tive uma experiência também. O candidato ele não buscou um espaço adequado, a mãe interrompia com frequência e dizia, mãe, mãe, estou numa entrevista, mãe, isso. Então isso acaba prejudicando o candidato. E acontece, né? O telefone que toca, alguém que pede alguma coisa, né? Então é importante também comunicar a família, né? Olha, eu vou entrar para um processo agora seletivo, para uma entrevista de emprego. Não me interrompam, né? Eu acho que preparar as pessoas e o ambiente, eu acho que é muito importante, é essencial para o candidato. Carol, mais alguma dica? Eu acredito que a entrevista remota é um assunto muito delicado, porque entra muito da impessoalidade, né? Então, a gente tem um contato com o candidato, mas muitas vezes o ambiente não está propício, como as meninas colocaram. Acredito que elas falaram várias coisas. Mas o que eu posso complementar é que a gente tem que entender como é que funcionam os aplicativos também. Acontece que quando o candidato nunca teve contato com o Zoom ou outra plataforma que a gente realiza as entrevistas online, acaba complicando o processo, acaba atrasando o processo, a plataforma atrasa, ele não consegue acessar. Então, é complicado quando você não entende como funciona. Então, é importante testar, seja com um amigo, com a família. Essa parte da família é muito importante. Às vezes está num processo e a pessoa não entende a importância de um processo online. Eu acredito que ainda tem essa falta de credibilidade vista por outro público. Exemplo, o candidato ele vai fazer a entrevista, mas ele está em casa, está com a família. Então a família não quer também abdicar de um momento
que poderia estar o pessoal conversando. Então, já passei por algumas situações, né, que a família acabou se envolvendo ali no processo, falando, mas ele é muito legal, ele é gente boa, honesto, acontece. Mas também vai muito da gente entender que é outro ambiente. Carol, você falou uma coisa muito importante, que foi o aplicativo, né? O candidato ele precisa saber qual a plataforma que vai acontecer a entrevista. Então, o recrutador sempre passa as informações antes de iniciar o processo. Se vai ser no Zoom, se vai ser no Google Meet, enfim. O que você deve fazer, como a Carol mencionou aqui, é baixe com antecedência e teste. Teste com os familiares, teste com os amigos, mas faça isso com antecedência para que você não se prejudique no processo seletivo. Cecília, para finalizar, eu acredito que o retorno ao candidato é muito importante. Então, nós, enquanto profissionais, a gente precisa dar esse feedback ao candidato, né? Eles dedicam tempo, eles vão até a empresa, eles têm o desejo de trabalhar na Rede Mais ou em qualquer organização. Então, eu acho que o mínimo é que o profissional ele tem que dar esse feedback, dizer ao candidato se deu certo, se não deu certo, enfim. Como vocês realizam isso na Rede Mais, né, no dia a dia? Então, Jade, é importante demais dar esse retorno. É porque ele fica, depois da entrevista, os candidatos ficam na expectativa de entender o que vai ser a partir dali, se eles vão ou não ser selecionados. Então, eu sempre deixo muito claro, ao final da entrevista, o que vai acontecer. Estipulo um prazo e digo que vou dar um retorno, né, se ele foi selecionado ou não. E logo depois, assim que a gente fecha a vaga, eu já dou esse retorno, já ligo para os candidatos que foram aprovados e os que não foram. Não justificando, mas explicando que naquele momento não foi possível, mas que em uma próxima oportunidade pode sim ser possível. Muito bom, isso é prática da Rede Mais, né? Todos os nossos profissionais, eles realizam esse feedback, que é tão importante, que dá tanta credibilidade para o nosso processo, para o nosso setor e para a Rede Mais Supermercados. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Essa dinâmica aqui eu gostei muito, foi muito legal, a troca. Vocês somaram muito com a gente no programa e esse tema é muito necessário. As pessoas, os nossos seguidores, lá no nosso Instagram do DH, eles pedem muito, falem sobre elaboração de currículo, sobre postura na seleção, enfim. Eu acho que a gente atendeu essa necessidade, a gente falou muito sobre o tema e muito obrigado, agradecer, vou passar a palavra para vocês. E obrigada também, Jade, muito obrigada pelo convite, acho que foi bem esclarecedor. Vai contribuir muito, né, todo esse assunto que foi trazido aqui e a gratidão é nossa. Que bom, fico feliz, Cecília. É isso mesmo, Jade. Também agradeço muito, né? Espero que tenhamos contribuído aí com o pessoal e que eles estejam um pouquinho mais preparados para as etapas aí de entrevistas que eles forem participar. Muito bom. Bom, gente, muito obrigada. Não só a Jade, mas também as meninas por terem contribuído nas falas, né? Muito importante essa troca. Tava até falando que se fosse eu sozinha, talvez eu teria alguma coisa que faltaria. Mas acredito que por estar todo mundo junto e a gente tem o mesmo propósito de empresa, a mesma ideia, a gente conseguiu somar com vocês, de alguma forma tirar as dúvidas e contribuir com o crescimento profissional de cada um que assistiu o vídeo. Então, muito obrigada. Muito obrigado. E a caneca tão desejada é de vocês, tá? Agora é nossa, né? Muito obrigado. Obrigada. Nós valorizamos o seu desenvolvimento. Aqui no programa DH para você, sempre vamos falar sobre temas da área profissional. Não esqueça, curta esse vídeo, comente e compartilhe com os amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.